Ô, Aidar, Diga, querido. vem cá. Tem um monte de assunto pra gente falar. O interessante, eu lembro daqueles programas de auditório antigos, que chegava um monte de carta, aí o apresentador ou a apresentadora jogava as cartas pra cima, pegava uma, abria e, Adorava. né? É fantástico, mas assim, com o Aidar é mais ou menos isso, porque você pode jogar uma carta pra cima que você vai achar um assunto importante. Bom, tem uma discussão que eu queria que você aprofundasse, porque quando você me falou, eu tomei um susto, que é uma discussão em torno da legalidade das gravações do médico que estuprou a paciente durante o parto. Aí a defesa está dizendo, gravou de forma ilegal. Opa! E aí? É exatamente isso, Eneg. Boa tarde, Eneg, Débora, Boa boa tarde. tarde aí para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes. Você sabe que começou a surgir essa discussão, Eneg, sobre a legalidade daquela captação ambiental. E por quê? Olha, a gravação feita por um dos interlocutores sempre foi, seja ambiental, seja telefônica, sempre foi considerada lícita. Podia ser usada como meio de prova pelo interlocutor, desde que captada pelo interlocutor. Sempre foi assim, até o pacote anticrime, Eneg. Lei que foi aprovada no final de 2019, ela trouxe textualmente, olha só o texto da lei. Diz o seguinte: a captação ambiental feita por um dos interlocutores, sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público, poderá ser utilizada, e aí que entra a sacanagem, em matéria de defesa, quando demonstrada a integridade da gravação. Eles enfiaram um jabutizinho aí, em matéria de defesa, para tentar dar a entender que uma captação... Para acusação não, né? Para acusação não. Então, assim, o interlocutor pode, desde que seja só para usar para defesa, e aí é que tá, apesar disso, a justiça não tem interpretado assim, Eneg. E é graças a isso que esse argumento, por mais que esteja sendo debatido, não deve pegar no caso desse sujeito, desse médico anestesista que estuprava a paciente. Vem cá, deixa eu entender uma coisa. A gente tem uma lei que diz uma barbaridade, mas ela diz, né? Diz. E aí a justiça pega a lei que diz uma barbaridade, não leva a sério a lei, portanto os nossos congressistas podem fazer as leis mais bárbaras do mundo, mais idiotas do mundo, porque a justiça vai lá e não segue. Mas da mesma forma pode fazer uma lei muito razoável, muito correta, e a justiça também vai lá e não segue, porque não... Tudo bem que a gente está indo de uma história para outra, mas é um absurdo você dizer o seguinte: tem uma lei idiota que diz que só pode usar em matéria de defesa, mas a justiça não está seguindo. Que bom. Não, que bom, vírgula, né? É meio esquisito, não é não? É muito ruim que a justiça não siga, e é muito ruim exatamente. Isso mostra um problema complexo, né, Eneg? Primeiro, essa má redação horrível das leis. Segundo, como às vezes os juízes, ainda que com a melhor das intenções, interpretam as leis para fazer chegar a um resultado que, na verdade, não era aquilo que os congressistas gostariam que fosse a interpretação quando foi aprovado. Isso é realmente um problema super complexo. E, nesse caso específico, tem 3 interpretações que já fizeram dessa lei. A primeira foi o seguinte: que se a gravação é feita pela vítima de um crime, ela é válida. Se você é vítima e grava o material, pode ser usado. Porque, vamos pensar, você pode pensar em uma mulher vítima de estupro. Uma mulher vítima de estupro que consegue gravar o ato violento a que o abusador submeteu ela. Aqueles vídeos que a gente vê de mulheres que estavam sendo que estavam casadas e vinham sendo abusadas, uma relação abusiva com o marido, e aí você tem tem cenas que são impressionantes. Ela coloca a câmera ambiental e o marido batendo. Tem um que eu não me lembro agora o nome do agressor, eu acho que ele era um diplomata. Ele agredia a mulher até com o filho no meio. Ele contornava a babá e o filho para bater na mulher, e ela filmou tudo. Ela, no caso, é a vítima, se encaixaria nessa alternativa que você colocou, certo? Exatamente. E se levar a letra da lei, não pode. Poderia ser válida essa gravação, porque é em bizarro. matéria de defesa. Mas olha aí, a interpretação que fizeram para escapar da lei idiota. Da lei idiota. Que é o seguinte, que isso pode ser usado em matéria de defesa, pode abarcar a defesa de qualquer interesse. E a vítima tem interesse em defender claro, a vida, coisa, né? Claro. Mas aí é que tá.
chega naquele ponto que você colocou no começo e que é importante. A má redação legislativa brasileira é uma loucura, porque os caras enfiam jabuti no meio da lei e pode chegar a placitar absurdos como esses, de uma mulher agredida no ambiente dentro de casa fazer a gravação e não puder ser usado porque ela é uma das interlocutoras e não está usando aquilo em matéria de defesa. E não pediu licença para o outro, né, para o agressor, olha, né? Dá licença, eu vou te gravar aqui, porque, enfim, ou não pediu antes autorização judicial. Imagina só a situação dessa mulher. E aí, Oneg, a sorte nestes casos é que está se fazendo essa interpretação da lei, que a gravação feita ou pela vítima ou por um terceiro em defesa de uma vítima vulnerável não pode tem que poder valer como prova, mesmo com essa expressão em matéria de defesa. E por quê? Porque o que a Justiça tem entendido é que essa proteção de impedir a captação ambiental é para proteger o direito à privacidade, para você não sair por aí com um gravador provocando as pessoas, né? Oneg, conta aí alguma coisa que você já fez errado e tal, e eu estou gravando isso para depois expor a sua intimidade, a sua privacidade, seja lá o que for. Para isso serve. Agora, não para cobertar crimes, principalmente se você é vítima ou está agindo em defesa de uma vítima vulnerável. Agora, Aidar, vamos lá, vai, você resolve gravar outra pessoa para que ela conte que saiu com alguém, para que ela conte que fez uma estripulia qualquer, para que ela conte uma coisa dessas de fofoca. Tudo bem, você está expondo a intimidade, não há a menor dúvida, né? Agora, você considerar que a intimidade de um estuprador, o ato sexual, não faz o menor sentido, não tem intimidade, não é um absurdo o que o cara está fazendo. Você está protegendo a vítima e não tem como você pedir autorização para o juiz, porque não tem cabimento. Você está flagrando um crime, então eu estou vendo o crime acontecer. Eu tenho que filmar, porque senão eu não vou ter poder para poder depois acusá-lo, porque a vítima está apagada, está sedada. Ele vai lá e limpa com um pano, a vítima está sedada. Como é que vai provar? Se não tivesse aquela câmera, não ia acontecer nada com esse cara, possivelmente. Os médicos estavam do outro lado do pano, não estavam vendo? Exatamente. É um caso absurdo. E é por isso que apesar de haver essa discussão, toda a literatura jurídica está indo no sentido de que a gravação é lícita porque é um terceiro agindo no interesse da vítima vulnerável. É como se fosse a própria vítima. Mas o ideal, Oneg, sabe o que é? É um projeto de lei que tire sem dúvida, ou o Supremo Tribunal Federal julgar inconstitucional, aí sim a justiça agindo dentro do seu quadrado, essa vírgula em matéria de defesa, vírgula, porque isso fere até a paridade de armas. As mesmas armas que podem ser usadas pela acusação têm que poder usadas pela defesa. A defesa fala por último, mas fala a acusação primeiro. Então, assim, há quem interprete que esse vírgula em matéria de defesa tem que cair, ou por meio de um projeto de lei que o Congresso faria muito bem, limparia uma bobagem que acabou passando nessa lei, ou, claro, o Supremo Tribunal Federal julgando inconstitucional essa expressão que não faz sentido, né? E antes que eu te libere, mas te perguntando, na medida em que a gravação retrata um crime, é uma coisa, na medida em que a gravação ela é um crime, é outra, né? Nós estamos falando de coisas muito diferentes. Eu gravar alguém, por exemplo, você vê vídeos aí de ato sexual, uma pessoa tá transando e vai o outro lá e filma. A gravação é em si um crime. Agora, você está com a gravação flagrando um crime, são coisas completamente diferentes, assim como a arma. Uma arma em que o assaltante pega e mata alguém, ou uma arma em que você usa para se defender do assaltante. É a mesma arma, mas são ferramentas de uso completamente diferentes. E se não fizer a gravação, Aidar, aí não se torna cúmplice? Como assim? Desculpa, Débora, cortou. Por exemplo, a pessoa que fez a gravação, os funcionários, né, que se eles não fizerem a gravação, né, é claro que a gente está falando de um caso extremo, mas aí não se torna cúmplice? Tá vendo o crime acontecer e fica quieto, não denuncia? Como é que vai obter a prova se não puder gravar?
Exatamente, e poderia se tornar cúmplice de fato. Se ele fizesse isso com, digamos, aspas, a anuência da equipe médica, soubesse que ele está fazendo isso, e você faz vista grossa, você pode se tornar cúmplice do crime, sim. Então, assim, o único meio que eles viram... Aliás, essa é outra discussão que vai se discutir, Débora, e isso deve virar processo civil contra o hospital. Por que que a equipe não denunciou, claro, mesmo antes de fazer o vídeo, e acabou gravando? Ou seja, na prática a equipe sabia, apesar de ainda não ter provas, desconfiava desses atos absurdos que esse cara fazia e preferiu gravar em vez de denunciá-lo logo. Esperou acontecer, né? Exato, esperou mais uma vítima, né? Mais uma vítima desse cara. Imagina a mulher nesse lugar, ou um paciente nesse lugar, esperando mais uma vítima para fazer... Na verdade, ele foi a vítima para fazer a prova, exato, que aquela equipe queria, antes de tomar providências. Mas isso foi uma coisa que eu discuti aqui na própria Band News, não no nosso horário, mas como é que ninguém se deu conta que esse médico dopava essa quantidade de mulheres? Não, essa é a parte absurda, Aidar, que você está tocando. Para mim é a parte absurda, porque você sabe que o parto não envolve sedação como prática corrente, é exceção. Como é que pode um anestesista ter um estoque de casos com sedação, sendo que você tem anestesistas que dizem, não, eu já fiz não sei quantos partos, devo ter sedado 1, 2 mulheres na minha vida. Às vezes você não seda a mulher. Sedar, que eu quero dizer, colocar para dormir. As dele ele tinha que colocar para dormir, porque do contrário ele não poderia fazer o que ele fez. E como é que os médicos que estão acostumados, e as enfermeiras e os enfermeiros que estão acostumados a fazer parto, ainda que do outro lado do pano, engolem a explicação esfarrapada, porque eles devem falar assim, mãe, nasceu, foi ótimo, ele está muito bem, mãe, agora a gente só vai fechar, aquele diálogo clássico de médico e tal. E aí ela não respondia, e o anestesista dizia, não, é que eu tive que sedar. Mas sedar por quê? Se estava tudo bem, a gente fez a cirurgia aqui, a gente viu que estava tudo muito bem. Essa história é muito torta. Claro, você não vai poder dizer que eles são estupradores, óbvio. Mas tem uma história complicada aí, que não é tão simples, tão trivial, Aidar, e você já tocou nesse assunto, e o que a Débora falou é muito importante, não? Eu acho, e mais do que isso, Eneg, onde está o sistema de controle dos hospitais? Você já recebeu uma conta de hospital? Se você já recebeu, você vê que até cada chumaço, cada bolota de algodão aparece na conta. Como que o sistema de controle não viu que esse cara usava uma quantidade de anestésico absurda para uma cesárea? Porque cesárea a mulher fica acordada, não se dopa a mulher. Então, assim, tem os sistemas de controle, isso fica no prontuário. Como os hospitais pelos quais esse cara passou, não pararam e falaram, não, peraí, como regra esse cara usa isso? Tem alguma coisa errada. E para antes de que fosse preciso fazer mais vítimas, claro, e gravar o absurdo, né? Eu acho que esse ponto é fundamental e esse ponto tem que ser discutido acima de todos os outros. Onde estavam os sistemas de controle? Porque isso era lançado em algum prontuário. Não é possível. Pensa Brasil, Rodrigo Aidar. A gente volta a conversar na semana que vem. Valeu, obrigado. Bom final de semana. Bom fim de semana, Débora, Oineg e os nossos queridos ouvintes. Para você também, Aidar. Obrigada.